Oi, gente. Oi, minha gente. Tá gravando já, tá filmando já. Olha, é, começou a andar. Agora ele tá muito pesado pra essa cirurgia que foi feita. Tadinho demais isso aí, pô. Não adiantou semana passada. Tá ligado? Bom dia a todos, a todas. Nona sessão do segundo período do segundo ano da 16ª Legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 9 de junho de 2026. Antes de iniciar os trabalhos, quero pedir ao vereador Edivaldo para que ele use a tribuna para recitar uma passagem bíblica. Bom dia a todos e a todas, senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente. A palavra do senhor presidente, está escrito em Isaías 14, 27, que diz assim a palavra: assim diz o Senhor, a sua ansiedade não tem o poder de frustrar os planos que eu já decretei para a sua vida. Amém? Amém. Dando continuidade, quero pedir também 1 minuto de silêncio para que todos possam fazer suas orações. Passado 1 minuto de silêncio, passa a palavra ao vereador Edivaldo para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Mais uma vez, bom dia a todos, senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente. Ata da 7ª sessão do segundo período ordinário do segundo ano da 16ª Legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 2 de junho de 2026, às 10 horas do dia 2 do mês de junho do ano de 2026,
no seu prédio sede, situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro. Reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, estando presente as senhoras vereadoras Claudete Maria de Lima e Silvana Celestino Pereira, e os senhores vereadores Edivaldo José dos Santos, Gessé Azevedo de Andrade, Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos, José Mário Medeiro Bezerra Júnior, José Palmeira da Silva Filho, Manuel José da Silva e Marcelo Pereira de Andrade, estando ausente os senhores vereadores Edmilson José Ramos Filho e João Ferreiras de Farias Neto, os quais justificaram suas ausências, alegando problemas de saúde, e os trabalhos foram presididos pelo vereador José Mário e secretariado pela vereadora Silvana Celestino e pelo vereador Edivaldo José dos Santos. Ao constar haver número legal para reunir e antes de iniciar os trabalhos, o senhor presidente solicitou ao vereador Edivaldo José dos Santos que, usando a tribuna da casa, recitasse uma passagem da Bíblia, e em seguida solicitou que fosse feito 1 minuto de silêncio para que todos pudessem fazer suas orações. Seguindo com os trabalhos, demandou ao segundo secretário, vereador Edivaldo José dos Santos, que fizesse a leitura da ata da quinta e também da sexta sessão, as quais, após a leitura, foram postas para deliberação, sendo aprovado por unanimidade e em única votação. Dando seguimento aos trabalhos, a presidência requereu à primeira secretaria, vereadora Silvana Celestino, que fizesse a chamada das vereadoras e dos vereadores, e em seguida a leitura do expediente do dia, que constou dos requerimentos de números 71, 72, 73, 74 e 75 de 2026. Da indicação de número 37 de 2026 e do projeto de resolução de número 7 de 2026. Após a leitura do expediente e antes de passar os trabalhos para a ordem do dia, o senhor presidente usou a tribuna para solicitar que constasse na ata dos trabalhos um voto de profundo pesar pelo falecimento do doutor Almir Reis e pelo falecimento da senhora Augusta Maria. A solicitação de voto de pesar foi posta em única discussão e única votação, sendo aprovado por unanimidade. O senhor presidente, aproveitando o uso da palavra, informou para conhecimento de todos que encontra na casa o relatório da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2026 e, em seguida, solicitou a quebra do interstício, que seja possível a realização de mais uma sessão ordinária no mesmo dia, com a finalidade de acelerar o andamento do período, visto a aproximação dos festejos juninos. A solicitação de quebra de interstício foi posta para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em única votação. Desta forma, é de comum, de acordo com os demais vereadores, o senhor presidente deu por encerrado os trabalhos, concedendo um intervalo de 15 minutos de tempo suficiente para a realização da abertura do livro de registro de presença dos vereadores, início de seguinte sessão, e em seguida solicitou que fosse feita a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinado pelo presidente, pelos secretários e demais vereadores que desejarem. Sala da sessão da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, aos segundos dias do mês de junho do ano 2026. Senhor presidente. Coloca a presente ata da 7ª sessão em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra, fica de pé. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra novamente para o vereador Edivaldo para fazer a leitura da ata da sessão 8. Ata da 8ª sessão do segundo período ordinário do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 2 de junho de 2026, às 11 horas do dia 2 do mês de junho do ano 2026, no seu prédio sede, situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro. Reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá
estando presente as senhoras vereadoras Claudete Maria de Lima e Silvana Celestino Pereira, e os senhores vereadores Edivaldo José dos Santos, Gessé Azevedo de Andrade, Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos, José Mário Medeira Bezerra Júnior, José Palmeira da Silva Filho, Manuel José da Silva e Marcelo Pereira de Andrade. Estando ausente os senhores vereadores Edmilson José Ramos Filho e João Ferreira de Farias Neto, os quais justificaram as suas ausências alegando problema de saúde. Os trabalhos foram presididos pelo vereador José Mário e secretariado pela vereadora Silvana Celestino e pelo vereador Edivaldo José dos Santos. Ao constar haver número legal para reunir antes de iniciar os trabalhos, o senhor presidente solicitou à vereadora Silvana Celestino que, usando a tribuna da casa, recitasse uma passagem da Bíblia e, em seguida, solicitou que fosse feito 1 minuto de silêncio para que todos pudessem fazer suas orações. E como não houve tempo hábil para a sua confecção, a ata da sessão anterior não vai ser lida e nem posta para deliberação do plenário. O que acontecerá na próxima sessão ordinária? Com isso, a presidência solicitou à primeira secretária, vereadora Silvana Celestino, que fizesse a chamada das vereadoras e dos vereadores, e em seguida a leitura do expediente do dia que constou dos requerimentos de número 42 e 43 de 2026. Após a leitura do expediente, o senhor presidente passou os trabalhos para a ordem do dia que constou dos requerimentos de números 21, 49, 71, 72, 73, 74 e 75 de 2026, da indicação de número 37 de 2026, do projeto de resolução de número 7 de 2026, do projeto de lei de número 7 de 2026. O requerimento de número 21, de autoria do vereador Gessé Andrade, formula solicitação ao senhor prefeito para que envie de forma oficial cópia do desempenho, bem como relação da forma de pagamento ou transferência bancária de toda a estrutura de atrações musicais, principalmente as que são naturais da ilha de Itamaracá, que se apresentaram no Carnaval de 2026 no nosso município. O mesmo foi lido e depois posto em única discussão e em única votação, sendo rejeitado por maioria. O requerimento de número 49, de autoria do vereador Gessé Andrade, formula solicitação ao senhor prefeito para que envie de forma oficial o valor total arrecadado pelo município da ilha de Itamaracá com a taxa de iluminação pública no período de janeiro de 2025 até a presente data, com o devido extrato de investimento da verba arrecadada no referido período e a quantidade de lâmpadas recebida pelo município por meio de programa Ilumina Pernambuco, mostrando por escrito onde a cada lâmpada foi instalada, nome da rua, bairro e identificação do poste de iluminação pública. O mesmo foi lido e depois posto em única discussão, quando, na ocasião, o senhor autor usou a tribuna para reforçar a justificativa da proposição. Ora, em discussão, a qual, em seguida, foi discutida pela vereadora Claudete Maria e Silvana Celestino e pelo vereador Joelso Gonçalves, Marcelo Andrade e Edivaldo José dos Santos. Após a leitura da discussão, a mesma foi posta em única votação, sendo rejeitado por maioria. O requerimento de número 71, de autoria da vereadora Claudete Maria, formula solicitação ao senhor prefeito para que seja feita a poda das árvores de grande porte existente na rua Penedo, localizado no bairro dos Quatro Cantos, as quais ameaçam desabar devido às fortes chuvas que vem caindo na ilha nos últimos dias. O mesmo foi lido e depois posto em única discussão e em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento de número 72, de autoria da vereadora Claudete Maria, formula solicitação ao senhor prefeito para que seja realizado serviço de reforma e melhoria no pontilhão existente na rua Penedo, o qual ameaça cair devido à ação das fortes chuvas.
O mesmo foi lido e depois posto em única discussão e em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento de número 73, de autoria do vereador José Mário, formula solicitação ao senhor prefeito para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Turismo e outros setores, que se fizer necessário, com a finalidade de incluir o Pedreiro Fest no calendário de eventos oficiais da ilha. O mesmo foi lido e depois posto em única discussão, quando, na ocasião, o senhor autor usou a tribuna para reforçar a justificativa da proposição. Ora em discussão, a qual em seguida foi posta em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento de número 74, de autoria do vereador Manuel José, formula solicitação ao senhor prefeito para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Infraestrutura para que viabilize uma equipe com a finalidade de realizar serviço de limpeza geral, revisão de parte elétrica, com a troca de lâmpadas queimadas e do relé fotocélula, bem como reparo no calçamento, visando tampar os muitos buracos existentes em toda a extensão da rua Alagoas. O mesmo foi lido e depois posto em única discussão, quando, na ocasião, o senhor autor usou a tribuna para reforçar a justificativa da proposição. Ora em discussão, a qual em seguida foi discutida pela vereadora Claudete Maria e pelo vereador Joelso Gonçalves, Marcelo Andrade e Gessé Andrade. Após a discussão, a mesma foi posta em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O requerimento de número 75, subscrito por todos os vereadores, formula solicitação ao senhor prefeito para que entre em entendimento com a doutora Raquel Teixeira Lira Lucena, governadora do estado de Pernambuco, para que tome as devidas providências com a finalidade de denominar de Guilherme Aristoteles Uchoa Cavalcante Pessoa de Melo, a estrada que dá acesso às comunidades do Sossego, Lance dos Calções, Queimada, Fortinho, Pontal da Ilha e demais comunidades existentes naquela região. O mesmo foi lido e depois posto em única discussão e em única votação, sendo aprovado por unanimidade. A indicação de número 37, de autoria da vereadora Silvana Celestino, indica ao senhor prefeito a necessidade da realização de estudo técnico e administrativos, objetivando a implantação de um porto digital no município da ilha de Itamaracá, com foco no incentivo à tecnologia e inovação, empreendedorismo, capacitação profissional e geração de emprego. A mesma foi lida e depois posta em única discussão, quando, na ocasião, a sua autora usou a tribuna da casa para reforçar a justificativa da proposição. Ora em discussão, a qual em seguida foi posta em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O projeto de resolução de número 7, de autoria da vereadora Claudete Maria, faz concessão ao título de cidadão honorário ao pastor Marco Carlos do Oriente. O mesmo foi lido e depois posto em única discussão, quando, na ocasião, a sua autora usou a tribuna da casa para reforçar a justificativa da proposição. Ora em discussão, a qual em seguida foi posta em única votação, sendo aprovado por unanimidade. O projeto de lei de número 7, de autoria do vereador Marcelo Andrade, dispõe sobre a disponibilização de veículo exclusivo para o transporte de paciente em tratamento de quimioterapia e radioterapia fora do município da ilha de Itamaracá, e da outras providências. O mesmo foi lido e depois posto em segunda e última discussão, quando, na ocasião, o senhor autor usou a tribuna para reforçar a justificativa da proposição. Ora em discussão e em seguida foi posta em segunda e última votação, sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais nenhuma matéria na pauta de votação, o presidente passou a fazer a chamada dos oradores, fazendo uso da tribuna às vereadoras Claudete Maria e Silvana Celestino, bem como os vereadores
José Palmeira, Manuel José, Marcelo Andrade, Joelso Gonçalves, Edivaldo José, José Mário, e não havendo mais quem quisessem fazer uso da tribuna, e nada mais havendo para ser deliberado na presente sessão, o senhor presidente deu por encerrado os trabalhos, marcando a próxima para as 10 horas do dia 9 do mês de junho do corrente ano, solicitando em seguida que fosse feita a lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente, pelo secretário e demais vereadores que desejarem. Sala das sessões da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, aos 2 dias do mês de junho do ano 2026. Nada mais a ser lido, passo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente. Coloco a ata da 8ª sessão em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está, aprovado por unanimidade. Passo a palavra agora para a vereadora Silvana, primeira secretária, para fazer a chamada dos vereadores presentes e a leitura do expediente do dia. Bom dia a todos, público presente, público de casa que nos assiste através do TV Câmara, colegas vereadores. Iniciar minhas palavras agradecendo a Deus por a oportunidade de estarmos aqui. Chamada dos vereadores da 9ª sessão do 2º período do 2º ano da 16ª legislatura. Vereadora Claudete Maria de Lima, presente. Vereador Edmilson José Ramos Filho, presente. Vereador Edivaldo José dos Santos, presente. Vereador João Ferreira de Farias, presente. Vereador Joelso Gonçalves dos Santos, faltou. Vereador Gessé Azevedo de Andrade, faltou. Vereador José Mário Medeiros Bezerra Júnior, presente. Vereador José Palmeira da Silva Filho, presente. Vereador Manuel José da Silva, faltou. Vereador Marcelo Pereira de Andrade, presente. E vereadora Silvana Celestino Pereira, presente. Expediente do dia. Requerimento número 76, de 2026, em cumprimento com as determinações do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica, o vereador que abaixo subscreve, em pleno exercício das suas atribuições legais, requer que seja encaminhada uma solicitação ao excelentíssimo senhor Paulo Galvão, prefeito da ilha, para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais setores que se fizer necessário, com a finalidade de disponibilizar uma equipe de trabalhadores com a finalidade de realizar serviço de limpeza, revisão da parte elétrica com troca de lâmpadas queimadas ou do relé fotocélula, bem como reparo no calçamento, visando tampar os muitos buracos existentes em toda a extensão na 3ª travessa da principal rua das Salinas, no Chié, localizado mais precisamente em frente à Escola Municipal, visto que o grande número de buracos vem aumentando em grande proporção devido às ações das fortes chuvas, o que vem dificultando a passagem de veículo de grande e pequeno porte, causando também o rompimento dos canos de abastecimento da Compesa, deixando a população sem água, e à noite a falta de energia, com diversas lâmpadas apagadas, impedem que a população se desloque até outras localidades ou saiam em busca do socorro médico para sua família, principalmente pessoas que têm em casa filhos que precisam de atenção especial, como portadores do espectro autistas. A justificativa é oral e o requerimento é do vereador José Mário. Indicação número 38 de 2026, em cumprimento com as formalidades legais, de acordo com o que determina a Lei Orgânica do município, a vereadora que subscreve indica ao excelentíssimo senhor Paulo Galvão, prefeito da ilha, aproveitando a reforma que será realizada na principal
praça existente no bairro de Jaguaribe, onde hoje funciona o projeto Vila Jaguaribe, depois de realizar estudo junto aos comerciantes locais para entrar em entendimento com a Tecban, Tecnologia Bancária S.A., principal empresa responsável pela marca e instalação dos caixas eletrônicos 24 horas, para que seja instalado um terminal naquela praça pública, atendendo assim às muitas reivindicações dos moradores, veranistas e turistas que necessitam desse serviço, principalmente nos finais de semana, que têm que se deslocar até o bairro de Riuamba. A justificativa é oral e a autoria é da vereadora Claudete. Sem mais expediente do dia, eu retomo a palavra para o presidente. Queria pedir para que o expediente passasse para a ordem do dia, já que não temos nada para a ordem do dia. Coloquem em discussão o pedido de caráter de urgência. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Com isso, a matéria de expediente do dia passa a fazer parte da ordem do dia. Requerimento 76/2026. Em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa, de acordo com a Lei Orgânica do Município, o vereador que abaixo subscreve, em pleno exercício de suas atribuições legais, requer que seja encaminhado ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais setores que, se fizer necessário, com a finalidade de disponibilizar uma equipe de trabalhadores com a finalidade de realizar serviços de limpeza geral, revisão da parte elétrica, com a troca de lâmpadas queimadas ou de relé fotocélula, bem como reparo no calçamento, visando tapar buracos existentes em toda a extensão na terceira travessa da primeira rua das Salinas, Chié, localizada mais precisamente em frente à Escola Municipal. Visto o grande número de buracos de grande proporção devido à ação das fortes chuvas, o que vem dificultando a passagem de veículos de grande e pequeno porte, causando também rompimento dos canos de abastecimento da Compesa, deixando a população sem água e à noite a falta de energia, com diversas lâmpadas apagadas, impede que a população se desloque até outras localidades ou saia em busca de socorro médico para sua família, principalmente pessoas que têm em casa filhos que precisam de atenção especial, como portadores do aspecto autista. Coloco o presente requerimento em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé. Bora, Manuel, cuida. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Com o voto também do vereador Manuel, viu? Eita, diz ali o que foi. Indicação número 38 de 2026. Em cumprimento às formalidades regimentais de acordo com o que determina a lei orgânica deste município, a vereadora que subscreve indica ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, aproveitando a reforma que será realizada na principal praça existente no bairro de Jaguaribe, onde funciona o projeto Vila Jaguaribe, depois de realizar estudo junto aos comerciantes locais para entrar em entendimento com a Tecbank, Tecnologia Bancária S.A., principal empresa responsável pela marca e instalação de caixas eletrônicos Banco 24 Horas, para que seja instalado um terminal naquela praça pública, atendendo assim às muitas reivindicações de moradores, veranistas e turistas que necessitam desse serviço, principalmente nos finais de semana, e tem que se deslocar até o Riuamba. A indicação é da vereadora Claudete, está em discussão. Claudete vai discutir.
Bom dia a todos, né? Bom dia, mesa diretora, bom dia, presidente, bom dia, o pessoal de casa que nos acompanha. Aqui, presidente, eu quero pedir a ajuda de todos os pares aí, porque, assim, hoje nós sentimos muito a falta de caixa 24 horas, porque só tem um ali no Rio Amba. Então, no Pilar não tem, só Rio Amba. Então, quando nós se depara com o turismo, eles perguntam, tem algum caixa 24 horas? Quando nós falamos assim, só tem um no Rio Amba. Então, eles ficam reclamando. Então, assim, é muito de grande relevância esse pedido aí para que possamos conseguir, né, esse caixa eletrônico de 24 horas, porque em Jaguaribe hoje mesmo tem essa Vila Jaguaribe e tem sido bem movimentada com pessoas que vêm de outros estados e pessoas que vêm de outras cidades também. Então, é de grande relevância. Eu quero que vocês me ajudem aí nesse requerimento para que seja atendido pelo o prefeito. Meu muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Sem mais para a ordem do dia, começar a chamar agora os oradores inscritos. Vereadora Claudete. Não era nem para ter saído. Realmente, bom dia mais uma vez, pessoal de casa, pessoal aqui presente, meus pares vereadores, meu presidente, a mesa diretora. Quero aqui passar para meus pares também que nós estamos prévia a ter a empresa do lixo aí, que já está fazendo o fardamento, né? Ontem eu procurei saber com o prefeito Paulo Galvão e falou para mim que já está prestes a começar a empresa do lixo e também a empresa de iluminação, hoje ela está sendo licitada, né, para que seja votado, para ver qual é a empresa que vai ganhar, para dar o procedimento, prosseguir, para que sejam atendidos nos locais onde está a população nos pedindo, porque eu sei que é de grande relevância essa iluminação, porque nós somos muito cobrados, então, assim, sempre eu estou procurando saber, estou indo na licitação, dá para ver que breve será licitada essa empresa de iluminação. Porque, assim, seu Paulo, eu não aguento mais de tanta cobrança na rua, onde nós poderíamos estar fazendo pela população e está aí mas ele explicou, o secretário estava lá no gabinete, o secretário de governo, Tássio, tinha saído de lá da licitação e explicou qual é o motivo que a licitação estava em aberta ainda da iluminação, porque teve empresa que ganhou, depois não tinha documentação e teve que refazer. Então, hoje está dando início, né, o primeiro pontapé, espero que seja definido hoje, se Deus quiser, para que a gente possamos atender a população, porque nós somos cobrados. E quando nós somos cobrados, a gente leva a demanda ao prefeito. Então, assim, muitos lugares que as pessoas estão pedindo. A gente tem um amigo Joquinha que tem nos ajudado aí também, mas é muito difícil, porque Itamaracá é grande. Ontem mesmo, com a chuva, tinha um poste num beco onde eu passo e estava dando choque. Aí eu fiquei desesperada, sem saber a quem recorrer, porque se a prefeitura já tivesse essa empresa que já tivesse licitado com a empresa de energia, claro que eu ia ligar para o responsável para mandar tirar, mas tive que ligar para a CELP, e a CELP veio e cortou o fio, e tem algumas casas lá sem energia. Então, assim, eu corro muito atrás para saber, para dar resposta ao povo, porque é nós que estamos cada dia, cada hora, junto da população.
Eu quero só pedir mais um pouquinho de paciência para que nós podemos atender todos vocês. E quero também aqui falar do Chié, das Salinas. Gente, vocês não têm noção como é que está a Salina. Eu passei lá e vi que a situação da Salina, vi um requerimento aí do meu amigo, e é de grande relevância fazer. Agora, ele falou, o seu Paulo falou para mim, quando eu levei a situação, ele falou que o Chié vai ser refeita todinha a pista todinha, Dida, vai ser calçada, vai se refazer tudo aquilo ali. Agora, com um planejamento que vem lá de Jaguaribe, passando pela aquela rua do Rio, né, passando ali, e já entrando também, a Beira Rio, Avenida Rio, e também fazendo o Chié. Então, assim, é só um pouquinho de paciência. Sei que cada um sabe o que sente, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Pois não, Tita? Vai ser todas, se Deus quiser. Eu não vejo a hora, gente, de começar e sair, porque assim, também não vai valer a pena começar agora, né? Tem que esperar um pouco, passar a chuva, para que possa começar fazer o trabalho. Dinheiro já está... Caráter de urgência, foi o que eu disse a ele. Seu Paulo, a situação do Chié não é brincadeira, não. Porque você vai fazer um socorro ali, você não tem por onde passar, Dida. Então, assim, eu tenho levado, sei que todos aqui é o mesmo pensamento, todos vivem na fiscalização, levando as demandas, mas a gente tem que ter uma explicação para a população. O que mais me incomoda é quando as pessoas me pedem para fazer, para ajudar, e eu não tenho condições de chegar e fazer. Então, a gente tem que levar a demanda ao prefeito, aos secretários, e tem que ter paciência para chegar até a população. Então, meus agradecimentos, quero agradecer a Deus por mais um dia que estamos aqui, e quero dizer para vocês que estamos juntos, se precisar de nós, estamos aqui para que possamos ajudar a população. Meu muito obrigado e até a próxima, se assim Deus permitir. Vereador Marcelo Andrade. Bom dia a todos, público presente, através do presidente José Mário, cumprimento todos os amigos, pares, vereadores e vereadoras desta casa. Mais uma sessão finalizando, muito rápida, hoje a gente não teve muitas discussões, mas trago aqui diversas preocupações, senhor presidente, amigos vereadores e vereadoras nesta casa. As fortes chuvas não param de cair no Pernambuco, não param de cair na ilha de Itamaracá, e todas as vezes que essas chuvas elas aumentam, nossos corações eles ficam apertados. Porque nós sabemos que diversos bairros da ilha de Itamaracá vêm sofrendo os impactos dessas chuvas. Essas pessoas que moram em vários lugares, como Pôr do Sol, Chié, Renascer, Bela Vista, Alto da Felicidade, entre outros bairros, que todas as vezes que as chuvas aumentam, elas alagam e essas casas elas são atingidas. Então a gente vem aqui, né, pedir mais uma vez que o poder público municipal ele possa, sim, efetivar ações para que possam minimizar esses estragos. A gente bate mais uma vez na pauta de responsabilidade do servidor público, pois o prefeito, ele elege uma pessoa para estar ali à frente de uma secretaria. E a gente pede que os secretários que aí estão, eles possam sim ir para as ruas. Ir para as ruas, diversas ruas, não na principal, Dida. Porque o que a gente anda em toda a ilha de Itamaracá, eu estava andando ontem ali, Claudete, e eu estava lembrando, veio você no meu pensamento, para lhe chamar para a gente andar junto, para você ir andar nas ruas à noite. Porque está uma escuridão. Então a gente precisa, de fato, transitar na ilha de Itamaracá, de noite, de dia, sofrer o que o povo sofre. Usar de empatia para ver o que a população está sofrendo com os impactos da chuva, com a incompetência de uns secretários.
A gente está aí com a iluminação precária. Não é brincadeira não, minha gente. Trazer iluminação pública é trazer segurança para o povo. A gente vai bater aqui o tempo inteiro sobre isso? É uma pergunta. Porque está ficando chato, está ficando cansativo. Aí o vereador tem que ficar calado? Não. É o dinheiro do povo. E a gente precisa respeitar isso, Joquinha. Independente. A gente precisa fazer com que os serviços públicos alcancem, principalmente aqueles que mais precisam. Eu vejo a população como lhe pede, Claudete, pede a Silvana, pede a Zero, pede a Dira, pede a todos os vereadores. E a gente agora está envergonhado, porque não tem resposta para dar ao povo. Mas eu não me canso, sem pensar que vai me cansar, está enganado. Porque eu vou continuar cobrando aqui todos os dias. É o mesmo, não vai me mudar. Quem pensar que vai cansar Marcelo Andrade, pode cair do cavalinho, porque eu vou continuar todos os dias batendo no mesmo assunto, se for necessário, até a gente conseguir. Eu venho aqui trazer mais uma vez a realidade da população, da comunidade do Bela Vista, que eu tenho ido na comunidade. A gente está sofrendo vários impactos, nem o carro do lixo está conseguindo subir. O ônibus da escola é outra problemática, eu tenho dito isso, principalmente a seu Paulo, a Beth, a Hilton, sobre isso, porque é uma preocupação que são vidas de crianças. E o ônibus, até inclusive o motorista, vereador, a gente está tão preocupado porque o ônibus ele tomba. Tomba, minha gente, não é brincadeira não. Agora, isso não é uma coisa de hoje. Vale salientar que a ilha de Itamaracá, por mais que a gente seja urbana, a gente tem territórios rurais que, infelizmente, que durante as fortes chuvas não tem um planejamento. Infelizmente, a ilha de Itamaracá não houve planejamento devido às invasões. E a gente sofre isso hoje com os alagamentos, com os impactos das chuvas, mas nada justifica da gente não conseguir levar ações benéficas, enérgicas, para que a gente possa minimizar. A gente sabe que não vai conseguir resolver, mas eu vou continuar cobrando, principalmente ali no último final de semana, na comunidade do Renascer, para completar a mercadoria que já estava boa, pioraram, colocaram uma caçamba para levar material em plena chuva, para emporcalhar uma coisa que já estava ruim. E aí foram fazer um serviço lá e problematizaram ainda mais. A caçamba ficou lá 3 dias, foi retirada no dia de ontem, porque não conseguiu subir. Mas isso é bom para que eles entendam que quando a gente fala, que quando a gente leva uma metralha, leva um material melhor, não é para passar só o morador, é todo mundo. Aí quando vai uma caçamba pesada, ela vai acabar com aquilo que está fazendo. Acontece muito quando a gente faz um calçamento de uma rua e a população não ajuda, porque no mínimo tem que passar 30 dias para que ela possa ficar aderida ao solo e não quebrar. O que a população faz? Tira todo aquele local que está ali impedindo dele passar e passa. Quer dizer, a gente não pode só esperar do poder público. A gente também tem que fazer a nossa parte de cidadão. A via ela é de mão dupla, é uma indo, outra voltando. A população também precisa entender isso. O lixo não vai para aquela comunidade sozinha, um resto de geladeira, um resto de sofá. Então precisa cobrar. E a cobrança não é nas redes sociais, não. A cobrança é lá ir na infraestrutura e protocolar um pedido de resolução, para que quando a gente esteja aqui também, porque quando a gente vem, pessoal, fazer um pedido no requerimento, a gente está protocolando, é um documento oficial. Acontece muito com a Compesa, Silvana, acontece muito com a Neoenergia, porque a gente só tem aquele tema de falar, e a gente precisa registrar. Registrar porque o registro é um documento oficial e a gente tem como cobrar que no dia tal eu fiz um registro e não foi cumprido. E a gente precisa estar junto da população, estar junto da gestão, para que as ações possam chegar. Que quando a gente pede, Joquinha, muitos secretários respondem a gente, eu já fiz para tu, opa, fez para mim não, meu amigo.
Você está fazendo para a população. Eu estou fazendo o meu papel, que é de vereador, levando os problemas da comunidade para a gestão resolver. Cabe à gestão resolver. Agora, logicamente, que vai ter uns assuntos mais urgentes do que outros. Bom, e agora, após esse discurso, eu venho aqui humildemente, não pude comparecer devido a uma outra agenda que eu tive, que não deu tempo, mas eu venho aqui agradecer em nome do ministro André de Paula e o nosso deputado Guilherme Uchoa Júnior, que mais uma vez vem contemplando este município com um equipamento de grande valia, uma caçamba novinha em folha, que está chegando aí para unir forças com mais uma que já existe, com a Retro que já trouxe, com muitas emendas para a saúde. Então, venho aqui agradecer em nome desta casa, em nome da minha legislatura, mais uma vez que o nosso deputado federal, Guilherme Uchoa Júnior, vem nos presentear com um instrumento de grande importância. E isso a gente não cansa de repetir, Dida, que a gente está aqui unido. Somos 10 vereadores, junto com as duas vereadoras, junto com a gestão, unido com o deputado federal Guilherme Uchoa Júnior, e isso tem trazido muitos ganhos para o nosso município. E muitos ainda estão por vir. E a gente precisa continuar unido para que a gente possa resolver ou minimizar as problemáticas vindo de todos os bairros da ilha de Itamaracá. Então, venham agradecer a Deus por mais uma sessão e até a próxima, se assim Deus permitir. Muito obrigado. Vereadora Silvana. Bom dia a todos, mais uma vez, público presente, quem nos assiste em casa, através da TV Câmara, colegas vereadores. Venham aqui, Marcelo, reforçar todas as suas palavras, porque isso eu queria ter falado e vou falar mais ainda. A gente sabe que Itamaracá sofreu, no último final de semana, uma das maiores chuvas do estado de Pernambuco. Nós fomos atingidos com 131 milímetros, o esperado do mês choveu em um dia. E aí a gente não pode conter a força natural, né? A natureza, ela machucou a nossa cidade. E aí eu me preocupei em ligar para o secretário, que estava nas ruas, e a gente vem pedir, Diel, o seu olhar, a atenção por essas comunidades. Eu anotei aqui algumas ruas, porque algumas pessoas, a gente não faz política sozinha, a gente faz política ouvindo as pessoas, e as pessoas enviaram aqui pedidos de socorro mesmo, na comunidade do Bela Vista, na Estrada do Chié, na Ladeira do Pôr do Sol, na descida do Palácio, que teve um problema, na Rua da Biquinha, no Renascer, na Rua Tamandaré, no Forte Orange, na Rua do Abacaxi, na Rua Araras. Mas eu não queria falar apenas dessas ruas, porque todas as ruas de Itamaracá estão com grandes dificuldades e a gente precisa dar uma resposta, a gente precisa devolver, além da mobilidade, a dignidade para as pessoas que estão em casa, impossibilitados de se locomover, de levar um parente no hospital, como bem disse o vereador Zero no seu requerimento, e impedindo, né, eles de irem e vir. Então, a gente vem aqui pedir encarecidamente que tenha um olhar atento e que seja de forma efetiva esses reparos para essas comunidades, porque a gente está cansado, né, Marcelo, como você bem falou, de ter a mesma resposta que está sendo resolvida. A gente precisa de resolução, a gente precisa de olhar atento, de efetividade, porque as pessoas estão sofrendo e a gente precisa ajudá-las. No mais, desejar a todos um excelente dia e até a próxima, se assim Deus permitir. Vereador Manuel. Bom dia a todos, bom dia a todas, amigo vereador, mesa diretora, público presente, público de casa que assiste pela TV Câmara. É muito salutar essa preocupação de Marcelo com a nossa população e da nossa amiga Claudete. Mas nós sabemos que o inverno aqui, principalmente nesse ano, que realmente está chovendo mais do que outros,
Nós sabemos que o inverno traz muita preocupação para o vereador, secretário, prefeito, e são coisas da natureza. E nós não podemos realmente controlar o fenômeno natural. Quero agradecer também ao nosso deputado Júnior Shoa por mais uma caçamba trazida para esse município. Um deputado, colegas vereadores, nós 10 colegas vereadores, que realmente sempre está investindo no nosso município, né? Com máquina, caçamba, emenda e etc. Nós nunca vimos um deputado se preocupar tanto com o nosso município, um deputado federal. Agradecido de coração, Júnior Shoa. E também eu quero deixar aqui para todos os meus colegas e meus amigos que nós queremos mais da gestão. Sempre nós cobramos, né, Dida? Mais da gestão. Sobre uma boa iluminação pública, sobre uma limpeza de canal, sobre um conserto de calçamento, sobre tudo a gente cobra. A infraestrutura toda do nosso município. Mas isso tem que ser planejado, Dida, uns 2 meses ou 3 meses antes de começar o inverno. Porque aí, quando começa o inverno, não tem mais como consertar nada, Duzinha. Porque a chuva não deixa. Porque se você mexer numa rua dessa agora no inverno, não tem como você consertar. Porque você mexe hoje, amanhã chove, depois da manhã chove, e vai ficar pior do que estava. Então, espero que o nosso secretário, junto com o nosso prefeito, no próximo ano, que faça um planejamento diferente. 3 meses antes da eleição, 2 meses, que faça, né, aquela reforma necessária para poder atender a população na época do inverno. Porque depois que chega o inverno, Duzinha, não tem mais jeito não. Ontem, Duzinha, eu me acordei de 5 horas da manhã para pegar um paciente do Sossego para levar. Quando chegou lá, o rapaz não pôde chegar. Porque ali onde era a antiga escola, no Sossego, tem um canal que sai na praia, e esse canal a prefeitura até hoje não pôde reabrir para poder a água fluvial ir para o mar. E o povo está lá ilhado, Dida, sem poder sair de casa. A água ontem estava dando no meio quase na coxa do cara, porque ele não podia passar com a criança para eu levar para o hospital. Veja que situação a gente chegou. E eu já passei para Diel essa situação. Diel me falou que a máquina estava quebrada, a reta escavadeira. Isso são uma das problemáticas, meu amigo Marcelo. É uma das problemáticas que a gente tenta debater, a gente briga, a gente cobra e nunca somos atendidos do jeito que a gente precisa para nós dar a resposta à população. Porque de 2021 a 2024, eu, Zé Eli e Deu aqui, a gente fez uma fiscalização cerrada. A gente cobrou muito do poder público, mas poucos somos atendidos. E quando nós não somos atendidos, a população cobra da gente. E a gente fica o quê? Com a mão amarrada, né? Dá as informações, espera, mas não somos atendidos, infelizmente. Mas, e quando eu era oposição, é que não era atendido mesmo. Eu era oposição, eu e Zé Elia, aí que nós não era atendido mesmo. Às vezes, até o requerimento da gente aqui era negado. Entendeu? Mas é assim mesmo. Vamos deixar o inverno passar, para a gente realmente cobrar, né, ao nosso secretário, ao nosso prefeito, para ver se realmente faz um trabalho de infraestrutura melhor, Marcelo, para quando chegar o próximo inverno, a gente ter uma estrutura diferente dessa que está tendo agora. Muito obrigado e até a próxima, assim Deus permita. Eu gostaria de registrar a presença do nosso amigo e companheiro, seu Oséias. Seja muito bem-vindo, viu, à nossa casa. Sua presença aqui faz toda a diferença. Venha sempre nos visitar. Dando sequência ao vereador João Ferreira. Seja bem-vindo, seu Oséias. Bom dia a todos. Agradecer a Deus por mais esse momento de estar aqui executando esse trabalho a qual foi me dado, a qual eu procurei e foi dado pelo povo, de vir legislar. Quero dizer a vocês que hoje traz a indignação aqui o nosso vereador Marcelo, como toda semana, já virou rotina. A vereadora Duzinha, a vereadora Claudete, todos aqui falar por
voz só. E parece que a casa ao lado, o executivo, não tem nos escutado. O que eu vejo é que não escuta vereador. E vereador fica naquela eminência que não faz nada, levando pancada na rua, como se a gente não estivesse fazendo nada para que acontecesse, para que as coisas acontecessem. Eu tenho um requerimento aqui da ladeira lá do Alto Pôr do Sol, que era um buraquinho de 1 metro. Aí hoje a ladeira todinha está sem, o povo está ilhado lá em cima de uma ladeira sem subir carro e sem descer, devido à irresponsabilidade, à incompetência de não ter se tomado uma providência. A gente está com o Alto do Bela Vista, que não é de hoje, não é de ontem. Eu fui para a rua pedir voto e dizer que ia ser diferente. E eu estou vendo que continua o Bela Vista do mesmo jeito. Continua o Alto da Biquinha, que ia para o antigo lixão, sem condições de ir e vir. Eu vejo as Salinas toda semana se falando nisso aqui. E nem um emergencial, nem um paliativo. Não é certo que a gente vai viver de paliativo, mas pelo menos o povo tem o direito de ir e vir. Eu estou ali no Rio Amba, ali, quando a gente passa aqui, de lado da escola, desce ali de lado da serralharia, o povo está sem acesso. É uma comunidade aqui perto. A gente tem ali uma área, até uma área nobre, a descida do Iaticubre. Qualquer chuvinha que dá, a água invade as casas do pessoal ali, tudo ali, e ninguém tomou uma providência. A APAC anunciou que ia chover no final de semana do dia 1, no dia 1º. A APAC anunciou que ia chover. Qual era o da prefeitura? Qual era o da Defesa Civil? Alertar a Secretaria de Infraestrutura, que era para abrir os canais da praia, que vai chover e vai chover muito. Era para ter uma equipe de plantão para essas coisas. A Secretaria de Infraestrutura era para estar ligado com a Defesa Civil. Agora veio essa outra chuva, já é a 3ª chuva grande que dá em Itamaracá, e enche tudo devido à falta do despreparo. Despreparo de secretários, despreparo da administração. E também não querer ouvir vereador que está na rua levando a demanda do povo. E, no entanto, o que é que acontece? O caba lá fazendo um vídeo lá no Alto Pôr do Sol. Vereador não passa aqui, eu todo dia estou lá em cima. Todo dia eu estou na Vila Velha, todo dia eu estou no Sossego, todo dia eu estou na rua. E estou vendo a situação, trago para cá, faço o requerimento, Marcelo faz, Bill da Laje faz, Dida faz, de iluminação pública, desde dezembro que a gente está sem iluminação pública. E ninguém tomou atitude, porque licitação sim, mas não tem a licitação, bora fazer aí um contrato emergencial com alguém para que aconteça essas coisas. O que não pode é o povo estar no escuro, estar disposto aí a ser assaltado, a acontecer o que acontecer, e todo mundo de braço cruzado e os vereadores levando uma pancada. Vereador que está na rua levando pancada. Aí quando a gente vai dizer alguma coisa, não, porque está trabalhando contra. Ninguém está trabalhando contra o prefeito aqui, não. No dia que eu disser que sou contra o prefeito, sou contra fulano, não voto a favor, isso, aquilo, outro, eu vou dizer aqui. Não vou ter para que esconder, não. Eu sou gestão, quero que a coisa aconteça para Maracá do melhor. Que muitas coisas boas veio através do prefeito Paulo Galvão, veio. Agradeço a ele, hoje Itamaracá tem um prefeito que vai em busca de grandes coisas para Itamaracá, como está vindo aí. A gente hoje está conquistando aí, terminando 1 ano e 6 meses de governo, com conquista que 40 anos não aconteceu. Mas só que dentro da nossa ilha, coisas pequenas, que a gente pode resolver, que o vereador pode chegar, solicitar ali, bora resolver, a gente não consegue resolver, a gente não consegue resolver a limpeza de uma rua. É preciso a gente estar bajulando, fulano, ciclano, para poder acontecer. Eu não aguento mais isso, não. Eu não aguento mais ter que estar bajulando, não. Ou faz ou não faz, ou então eu vou vir para cá, que aqui é o local onde eu posso me expressar para a população a minha indignação. E dizer que eu estou com a população, eu fui eleito pela população. E o meu mandato é da população. Enquanto eu tiver o mandato, meu mandato é da população, não é de A nem de B, não.
Quero falar um pouquinho aqui também da questão da saúde. Eu sou funcionário da prefeitura, tenho andado nos prédios da educação, andado a serviço, mas também ontem fui fazer uma fiscalização em algumas questões na saúde. Minha gente, é preciso, vou depois reunir os pares vereadores para fazer um requerimento solicitando da nossa secretária de saúde para que ela visite nossos postos. Eu tive no posto de Vila Velha e sem condições, muitas vezes até de trabalho para os funcionários, trabalhar com aquele mofo. Tive no do Forte Orange, não tem condições. Eu fui, na terça-feira, eu vinha para a Câmara e não me senti muito bem, fui ao posto de saúde da Baixa Verde. Quando entrei na sala do médico para ser atendido, eu saí pior do que entrei, por causa do mofo. Imagine o médico, o enfermeiro, o técnico, quem está trabalhando ali o dia todo, como é que não fica? Então a gente tem que ter um olhar mais sensível para essas coisas, isso tanto na saúde como na educação, para se ver as questões desses prédios públicos. Eu já falei nisso aqui e torno a falar. É preciso a gente andar junto, mas andar com um olhar por igual, para que as coisas aconteçam realmente como Itamaracá precisa. Eu não posso admitir uma rua como a do Iate Cubre, que é uma rua que está lá calçada lá e é mesmo que não está calçada. Isso nunca aconteceu ali não, daquela rua encher 3 vezes do jeito que encheu essas 3 chuvas. Porque a praia lá estava fechada, ninguém consegue regir a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Defesa Civil, sem um planejamento, sem uma ligação de um com o outro. É sempre um desentendimento entre quem está lá na ponta, lá tomando conta da máquina com a caçamba, se desentende com o secretário, é quem está lá no entulho, é com o lixo, é um desentendimento danado e a gente fica vendo ali, eles batendo cabeça um com o outro e as coisas, e o povo de Itamaracá se prejudicando. Então, faço de mim as palavras do vereador Marcelo, a indignação do Duzinha, eu acho que de todos os vereadores aqui presentes, para que o nosso gestor sente com a gente, para a gente tentar buscar planos de solução para resolver a problemática de Itamaracá. Ele sozinho, ele não vai para canto nenhum, eu sozinho não vou. Eu acho que os 10 vereadores sozinhos também não vai, só vai se for com a população. Então a gente precisa de agradecer o que veio de bom, mas também a gente não pode ficar de braço cruzado com o que está aí, não. E quero deixar bem amplo aqui, não tenho nada contra a gestão. Parabenizo o gestor por estar todos os dias no Recife, indo buscar. Agora, quem está aqui em Itamaracá tomando conta das coisas para ele, parece que não está fazendo as coisas acontecer. E ele tem que tomar atento para isso. E dar resposta para a gente poder ir para a rua, dar resposta para o povo. Eu acho que daqui, todo mundo sabe, eu não estou aqui querendo me engrandecer com isso, mas eu sou o vereador que estou mais tempo na rua, 24 horas praticamente, atendendo uma coisa ou outra. Quando eu não estou a serviço da prefeitura, eu estou a serviço meu particular. Estou como vereador também, fazendo algumas coisas, algumas ações, mas está começando a ficar difícil para a gente estar na rua. Eu não aguentei no domingo de manhã a minha situação do meu telefone, no domingo pela manhã, de tanta pancada que eu levei. Se eu estava doente, eu fiquei pior. Porque o estresse foi olhar para cima. Mas é isso que eu tenho a dizer. Mas agradecer a Deus. Vou estar aqui em defesa do povo de Itamaracá. Em defesa do que é. Vai chegar aí o São João agora, chegando as festas juninas, né? E a gente está esperando boas festas, boas coisas para o povo de Itamaracá. Que venha, assim, tenha condições de ter, né? Dependendo do que vai dizer o inverno. Aí temos a Copa do Mundo aí também, que não deixa de não ser uma festa para o povo brasileiro. E o povo de Itamaracá é brasileiro. E a gente vai estar aí torcendo pelo Brasil. Agradecer ao deputado Guilherme Uchoa Júnior pelo feito, o que está acontecendo com Vila Velha, a questão da energia.
já melhorou. A gente teve uma grande ação essa semana da Mel Energia. Agradecer ao povo da Mel Energia que tem nos escutado. A gente teve lá, né, com um pequeno grupo de vereadores, mas representando a todos, e foi bem escutado lá pela Mel Energia. E aí ela fez uma ação que praticamente não resolveu o problema de Vila Velha, mas já amenizou a situação da falta de energia, que era todos os dias. Mas por quê? Teve uma ação ali em conjunto, a gente conversou, ele nos escutou e foi lá e executou. Pequenas coisas, num dia eles foram lá e praticamente a gente já está com outra ação prevista para essa semana, para colocar 2 postes que estão quebrados lá, mas aí hoje já foi mais ou menos passado para mim que logo o projeto, eu quero ver se na próxima semana, já estou anunciando que o projeto da retirada já sai, já vai para o papel, né? Porque o engenheiro vem para fazer o estudo de área e aí a gente dá andamento para seguir. Agradecer ao deputado Guilherme Uchoa Júnior por tudo isso. Mais uma vez, a governadora Raquel Lira e ao deputado Guilherme Uchoa por estar aí medindo esforço para fazer a Estrada do Sossego. Mas é lógico, gente, ontem já tinha gente perguntando, cadê o piche? A estrada está que não pode passar. Não vai ser do dia para a noite. A gente tem que ter várias licenças a fazer, tem aí o processo para correr aí na frente aí. Então, mas só em ter isso anunciado e licitado e está aí no andamento da licitação, a gente já sabe que é um grande avanço e vai acontecer, que ela não é de prometer, ela é de fazer. Então, muito obrigado à governadora Raquel Lira, ao deputado federal Guilherme Uchoa Júnior, ao nosso amigo Zé, que está sempre conosco, e a toda a população de Itamaracá, um bom dia, que Deus nos abençoe, e dizendo a vocês que tudo posso naquele que nos fortalece. Dando continuidade aqui, eu queria pedir autorização ao plenário para que a amiga Lúcia faça um breve pronunciamento, assim, um convite que ela quer fazer para um evento que vai haver. Coloque em discussão o pedido para dona Lúcia usar a tribuna. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. 5 minutos, dona Lúcia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente, eu quero agradecer, em nome da Câmara, com o nosso presidente Zero, agradecer que o nosso bloco, que foi o grande projeto de 2025 e 2026, o Estrela da Ilha, é o primeiro bloco lírico da Ilha de Itamaracá, com a ajuda dos senhores e de muitos outros que estiveram ao nosso lado. Nós fizemos os 2 carnavais. Hoje, o nosso bloco ele está inscrito no programa Pernambuco, Meu País, nacional, ou seja, o Estrela da Ilha irá representar a Ilha de Itamaracá, tá certo? É com grande honra que eu e todos os participantes tivemos essa oportunidade. E, no segundo momento, eu quero agradecer também aos colaboradores, vereadores que tiveram nessa luta comigo e com o meu grupo, pelo projeto do nosso espaço multicultural Estrela da Ilha, a sede do nosso bloco. Nós estamos inaugurando sábado, dia 13, Dia dos Namorados, e queremos convidar toda a população da ilha, todos os veranistas, todas as pessoas que, apaixonados pela cultura, agora, de mãos dadas, vamos ter um local onde cada um de vocês estão convidados a contribuir com ideias, com participação, estará aberto a todos nós, certo? Temos cursos de maracatu, maculelê, temos hoje já funcionando um grupo de crianças fazendo lá capoeira, vamos ter grupos de danças lá, vamos ter coco de roda, sambada, tem vários projetos que, com contribuição, nada se faz sozinho. Eu quero deixar bem claro. Eu sou um pouco ousada, eu sou sonhadora, como muitos de vocês. E eu sou apaixonada pela cultura da nossa ilha. Mas eu só consegui chegar onde eu estou chegando porque vocês estiveram ao meu lado. E todos aqueles que me conhecem e que se apaixonaram pelo projeto estão caminhando. Então, vocês estão convidados, serão bem recebidos. Quem gosta de futebol, como eu também gosto, vai ter um telão lá para a gente assistir o jogo.
E já estamos promovendo um calendário para que a gente possa, nem que seja de 15 em 15 dias, apresentar um grupo e trazer outras atividades pelo projeto. Então, sintam-se convidados, gratidão pela oportunidade e paz e bênção para todos nós. Amém. Sem mais para o momento, dou a sessão por encerrada, marcando a próxima para quinta-feira, dia 11.